Amados irmãos, abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Mateus, capítulo 6. Aqueles que nos visitam, seja muito bem-vindo. É uma alegria receber você aqui. Nós estamos no meio de uma jornada. Nós estamos desenvolvendo uma série de sermões baseada no sermão mais famoso de Jesus, o Sermão do Monte. A nossa série, o nosso esforço será meditarmos com calma no capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. Hoje é o 20º sermão dessa série. A série intitulada A Vida no Monte. Muitos estudiosos encaram os capítulos 5, 6 e 7 de Mateus como uma espécie de retiro que Jesus fez com os seus discípulos, onde ele dedicou um tempo para ensinar muitos assuntos, conversar a respeito de muitos assuntos com os seus discípulos. É por isso que temos dito aqui, domingo após domingo, que nenhuma porção do Sermão do Monte pode ser compreendida senão à luz do seu todo. Precisamos enxergar o Sermão do Monte como um todo, para então poder perceber o que ele quer falar, o que Jesus está nos ensinando em cada um desses assuntos que ele está falando aqui. Pregou, ensinou para os seus discípulos, e aquela multidão toda ouviu, e esse texto chega até nós também. Temos entendido até aqui, obviamente não dá para fazer uma recapitulação de todos os sermões que falamos, mas temos entendido até aqui que o Sermão do Monte foi pregado não para nos ensinar o que fazer, mas para nos ensinar o que ser. A ênfase de Jesus, o propósito de Jesus não é provocar um comportamento melhorado em nós, uma moral mais elevada, uma ética excelente, simplesmente isso. O propósito, o objetivo de Jesus é que o nosso coração seja transformado por meio dos seus ensinos. Entendemos até aqui que a vida no monte, essa vida que é regida, que é vivida pelos princípios do reino, a vida no monte é marcada por contentamento e satisfação no Senhor. Jesus inicia o seu sermão, o seu ensino, tratando de um assunto que é caro para todos nós: felicidade. Todo ser humano deseja ser feliz. Se não deseja isso, é bom fazer uma consulta. Mas Jesus inicia falando sobre isso. Ele fala sobre as bem-aventuranças. E as bem-aventuranças é um tipo de introdução nesse sermão tão maravilhoso de Jesus. E nas bem-aventuranças, Jesus ensina sobre um tipo de felicidade que só pode ser encontrada em Deus. Em lugar nenhum mais. Esse princípio de felicidade que Jesus nos ensina, esse caminho que Jesus nos convida a trilhar, ele é na contramão do mundo. Tanto é que a primeira fala de Jesus dentro desse sermão é: bem-aventurados são os pobres. A segunda fala dele é: bem-aventurados os tristes ou os que choram. É uma aparente contradição, mas que na verdade revela muito sobre a forma distorcida que nós temos enxergado felicidade. Nós criamos as nossas definições acerca de felicidade, acerca de alegria, e buscamos isso com tamanha força que não nos sobra energia para buscar felicidade dentro daquilo que Jesus ensina que é felicidade. O termo bem-aventurados é a ideia de que é um tipo de felicidade que ultrapassa as circunstâncias. Quando a Escritura fala sobre os bem-aventurados, ela está dizendo que são agraciados, que são abençoados com felicidade. É um tipo de felicidade que só pode ser encontrada em Deus. Em seguida, avançando no Sermão do Monte, as bem-aventuranças, elas vão do versículo 3 até o versículo 12. Então, a partir do versículo 13,
Jesus começa a fazer algumas considerações mais práticas e específicas sobre essa vida no monte, essa vida que é vivida dentro do padrão do reino de Deus. Ele começa a fazer uma transição daquilo que somos para aquilo que devemos fazer. É claro que o que somos vai gerar atitudes, vai gerar ações. É a partir daqui que Jesus começa a ensinar que nós somos sal da terra e luz do mundo. A ideia de que aquilo que Ele colocou em nós, essa bem-aventurança que existe em nosso coração, essa felicidade com a qual Ele encheu o nosso coração, ela vai transbordar. Essa bênção que foi derramada sobre nós vai transbordar e vai alcançar outras pessoas, será visto por outras pessoas e será bênção na vida das outras pessoas. Jesus usa essas duas ilustrações como um mestre por excelência que é, porque ele diz, vocês são o sal da terra, e o sal só cumpre o seu propósito quando é absorvido, quando é usado. Aqueles que se criaram dentro da igreja vão lembrar muito bem disso, que o sal não cumpre seu propósito fora do saleiro. A ideia é que nós recebemos algo de Deus e precisamos colocar em prática isso. A segunda ilustração que Jesus usa, então, do versículo 13 até o versículo 16 de Mateus 5, é sobre sermos a luz do mundo. A luz, ela só cumpre o seu propósito quando está fora da caixa. A ilustração que Jesus usa é que você não pega uma lâmpada ou um lampião, né, para trazer um pouquinho mais para a nossa realidade e coloca embaixo da mesa, ou larga uma bacia em cima. Não cumpre o propósito. Não faz sentido você ir lá no mercado comprar uma lâmpada para colocar na sua casa e deixá-la dentro da caixa, você pendurar ela com a caixa. Não vai cumprir plenamente o propósito dela. Então essa ideia, isso precisa ser colocado em prática. Avancemos um pouquinho mais e Jesus começa a tratar sobre a interpretação da lei. Porque a forma como interpretamos a palavra de Deus é a forma como praticaremos ela. Então, um discípulo que estava ouvindo isso, ok, eu preciso ser sal, eu preciso ser luz, então agora eu vou sair espalhando isso. Mas de que jeito? A partir da Escritura. Por isso que a preocupação de Jesus, então, na sequência, é falar sobre a verdadeira interpretação da lei. E ele aborda isso de uma forma muito prática. O objetivo dele é mostrar como deve ser a nossa postura diante dos mandamentos. Ele corrige a interpretação errada que os fariseus faziam acerca da lei de Deus. E porque interpretavam errado, também praticavam errado, ensinavam errado. E aí, o próprio Jesus usa essa linguagem em outro lugar, ele diz, é um cego guiando outro cego. O que acontece? Os dois caem no buraco. Finalmente, chegamos no capítulo 6. Agora, no capítulo 6, inicia uma nova sessão, que está ligada, obviamente, a tudo aquilo que vimos até então. Mas aqui no capítulo 6, especificamente, Jesus fala sobre hipocrisia e vida no secreto. No domingo passado, nós meditamos acerca da hipocrisia. Falamos um pouco sobre como isso é sutil, mas destrutivo, venenoso na vida daqueles que dizem buscar a Deus. Que é um perigo que está sempre rondando aqueles que amam a Jesus de verdade. A verdade é que o remédio para a hipocrisia é a vida no secreto. E Jesus começa a ensinar sobre isso. E ele aborda 3 assuntos, 3 temas. Obrigado. Ele aborda 3 temas. Ele fala sobre esmola, ajuda aos necessitados. Ele fala sobre oração e ele fala sobre jejum. Em tempos de tantas vozes e ensinos, iremos sentar-nos e ouvir o Mestre. Assim como os discípulos dele fizeram quando ele começou a ensinar. Se você olhar no capítulo 5 de Mateus, versículos 1 e 2, diz que havia uma multidão seguindo Jesus. E quando ele percebe que há uma multidão seguindo ele, ele para, ele senta. Quando os seus discípulos se aproximam, ele começa a ensinar, dizendo: um tempo onde, quando a gente levanta qualquer tema, tem um monte de gente falando sobre um monte de coisa, nós, os discípulos de Jesus,
Quando ele senta para ensinar, a gente se aproxima dele, senta e aprende. Então vamos olhar e perceber aquilo que o nosso mestre tem para nos ensinar. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos para que possamos orar mais uma vez. Espírito Santo de Deus, nós cremos que o Senhor inspirou a Tua palavra. Cremos que ela é infalível, que ela é inerrante, que de fato ela é a palavra de Deus, viva e eficaz, que ela entra profundo em nossos corações, lá naqueles lugares aonde ninguém mais chega e até mesmo nós evitamos de entrar. Mas a Tua palavra tem o propósito de jogar luz, até mesmo nos cantos mais escuros do nosso ser. Nós pedimos em nome de Jesus, que a Tua palavra fale conosco, que a Tua palavra seja testificada pelo Teu Espírito em nossos corações, que possamos ouvir, entender e praticar aquilo que o Senhor deseja. Em nome de Jesus é a minha oração, é a nossa oração. Amém. Amém. O assunto de hoje, o texto base de hoje é Mateus capítulo 6, do versículo 2 até o versículo 4. O título está ali. Se você acompanha as redes sociais da igreja, você viu que hoje, pelo menos no primeiro momento, o título foi errado para as redes sociais. Mas o título, o tema que vamos desenvolver hoje é esse: a esmola e o secreto. Eu quero ler com você o texto, Mateus capítulo 6, versículo 2 até o versículo 4. Acompanhe na sua Bíblia, por favor. Quem trouxe a Bíblia aí? Levanta lá para o alto. Isso é um? A partir do verso 2 até o verso 4 diz assim: Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhes garanto que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo. E seu Pai, que vê o que foi feito em segredo, o recompensará. Até aqui a nossa leitura. Eu farei a leitura de outros textos, alguns eu vou dar tempo para você encontrar, outros eu lerei imediatamente. Se você quiser, eu posso lhe compartilhar depois o sermão, o esboço que eu tenho aqui, é só você me pedir. Mas a primeira coisa que eu quero considerar é a prática da esmola. Nós vemos isso no início do versículo 2. Esse é o primeiro ponto do sermão dessa noite. Jesus diz, portanto, quando você der esmola. Precisamos entender, precisamos ter em mente que a ajuda aos necessitados era um dos pontos mais importantes da vida espiritual judaica. Jesus não escolhe esses 3 temas ao acaso. Jesus não escolhe a esmola, a ajuda aos necessitados, a oração e o jejum ao acaso. Ele escolhe abordar esses temas porque esses temas eram extremamente importantes para os religiosos da época. Olha o que diz em Deuteronômio capítulo 15, versículo 11. Sempre haverá pobres na terra, portanto, eu lhe ordeno que abra o coração para o seu irmão israelita, tanto para o pobre como para o necessitado de sua terra. Isso era um princípio muito claro para a vida do judeu da época, do israelita da época. Eles sabiam que deviam fazer isso. E não era apenas uma ação. A palavra de Deus tinha o objetivo de ensinar, a ajudar o próximo, não apenas com uma ação vazia, mas isso precisava vir do coração. Deuteronômio diz, portanto, eu lhe ordeno que abra o coração. E não apenas o bolso, não apenas a mão, o coração. O povo de Deus deve olhar com generosidade para os seus irmãos.
Ainda em Deuteronômio 15, versículos 12 e 14, diz: se seu concidadão hebreu, homem ou mulher, vender-se a você e servi-lo 6 anos, no 7º ano dele a liberdade. O contexto aqui é o seguinte: eu devo para o Lindomar, e eu não tenho como pagar ele. Então eu começo a dar todos os meus bens para o Lindomar. O Corsa, e deu. Depois eu me vendo como escravo para o Lindomar, para poder pagar a dívida. Só que havia uma lei dentro do povo de Israel que, se acontecesse isso, um irmão israelita se vendesse como escravo para pagar dívida para outro irmão israelita, no 7º ano era o ano da liberdade. A cada 7 anos, dentro do calendário, deveria ser liberto todo escravo. Então seria muito bom se eu fizesse isso no 6º ano, né? Porque daí ano que vem eu já estava livre de novo. Então o que Deuteronômio está ensinando aqui? Se isso acontecer, quando chegar o tempo certo de libertar aquele que se vendeu como escravo a ti por conta de uma conta, por conta de uma dívida, liberte ele. Cumpra aquilo que a lei de Deus diz. Versículo 13 de Deuteronômio 15 segue dizendo: e quando o fizer, não o mande embora de mãos vazias, ou seja, devolve meu Corsa. Dele com generosidade dos animais do seu rebanho, do produto da sua eira e do seu lagar. Dele conforme a bênção que o Senhor, o seu Deus, tem lhe dado. Então aquele camarada que se vendeu escravo para mim, depois que chegou o ano da liberdade, eu liberto ele, mas agora eu mando ele embora com mais coisa do que ele chegou. Você percebe que o foco da palavra de Deus, da generosidade que a Escritura ensina, não é simplesmente o ato em si, ou os números que envolvem, mas é o coração aberto para o próximo. Sendo assim, o socorro ao necessitado é uma expressão de amor ao próximo, que está ligado diretamente ao amor de Deus. Bom, vimos 2 textos do Antigo Testamento. Vamos ver aqui a primeira carta de João, capítulo 3, versículos 17 e 18, que diz assim: se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, porque às vezes tem um irmão que passa necessidade e não pede ajuda. É orgulhoso, né? Mas vendo o seu irmão, sabendo que o seu irmão está em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Como eu, tendo condições de ajudar o meu irmão necessitado ao meu lado, o próximo necessitado ao meu lado, tendo condições, tendo consciência de que ele está precisando de algo que eu posso ajudar, e eu não faço, como eu posso afirmar que o amor de Deus está em mim? Filhinhos, diz o versículo 18, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Voltando para o texto de Mateus capítulo 6, perceba que Jesus não diz se você der esmola, se você ajudar os necessitados. O texto diz quando você fizer isso. Aquele que é discípulo de Jesus, ele não vive na possibilidade do se. Ele vive pelo quando. Quando eu vou fazer? Quando eu faço? Ou seja, isso é esperado dos discípulos de Jesus. Nós não somos o tipo de igreja que tenta constranger, muito menos coagir as pessoas de dar o dinheiro para a igreja. Na verdade, nós devolvemos a Deus a medida que Ele nos deu. Nós vamos desenvolver isso um pouquinho mais para frente, mas eu não quero que você se assuste, que você fique acuado. Fique tranquilo, a sua carteira está em segurança. Essa igreja, o reino de Deus, ele se sustenta com o dinheiro de Deus. Fique tranquilo com o seu dinheiro. E isso chega de formas diferentes
em corações diferentes. Quando o discípulo percebe, o verdadeiro discípulo de Jesus, ele percebe que ele é alvo da provisão de Deus, ele se torna um instrumento dessa provisão na vida dos outros. Por isso que ele não vive nessa realidade do se eu fizer. Não. Eu entendi que Deus cuida de mim. Eu entendi que Deus é o meu provedor. Que eu tenho a provisão de Deus e até profusão muitas vezes, ou seja, mais do que preciso. Quando eu entendo que eu sou agraciado por Deus, que Deus tem cuidado de mim, necessariamente nasce dentro de mim o desejo de ser agora instrumento de Deus na vida do outro. Porque eu quero que os outros conheçam isso também. Eu quero que os outros conheçam a misericórdia, a graça de Deus. Eu quero poder revelar de todas as formas possíveis quão grande é o Senhor e muito digno de louvor. Cantamos sobre isso, mas precisamos agir de acordo com isso, planejar de acordo com isso. O problema é que muitos de nós vivem se sobrar, gastamos mal e por isso nunca temos para ajudar o nosso próximo. E aí é o pecado escondido atrás de outro pecado. Eu sou um mau mordomo. E aí eu escondo, atrás dessa realidade, um outro pecado. Que é, que bom que não deu. Que bom que não sobrou, porque se sobrasse, eu não ajudaria. Mas como não deu, como não sobrou, então eu estou isento. Quando percebemos que Deus cuida da gente, nós queremos proclamar para os outros que essa boa mão do Senhor pode estar sobre a vida deles também. E às vezes é através da nossa mão que as pessoas receberão isso. Hernandes Dias Lopes, escrevendo sobre esse texto, ele diz que a graça é a causa da salvação. A fé é o instrumento da salvação. E as boas obras, o resultado da salvação. Então eu não dou esmola, eu não ajudo aos necessitados, eu não oferto na igreja para receber de Deus alguma coisa, ou para ser salvo. Eu não faço isso para receber, eu faço porque já recebi. Aí daqui a pouco você diz assim, pastor, eu não recebi, então não dê, fique em paz. Mas se você crê que Deus alcançou você, e que Ele tem cuidado da sua vida, bom, o discípulo de Jesus tem um compromisso com o reino. Que através da vida dele, outras pessoas possam ser alcançadas por isso também. As ofertas e a ajuda aos necessitados não compram a Deus. Na verdade, elas são apenas expressões de fé daqueles que foram comprados por Deus. Você entende como a gente inverte as coisas? Muitas pessoas ofertam, muitas pessoas entregam o dízimo, muitas pessoas ajudam outras pessoas ao redor na tentativa de comprar Deus de alguma forma. Na tentativa de alcançar algum favor diante de Deus. De subir o ranking do crente bom na lista do céu. Mas não. A gente faz isso não para comprar. A gente faz isso porque já foi comprado. Cantamos isso, eu sei que foi pago um alto preço. Até porque, irmãos, sejamos francos. Se fôssemos ter que comprar, é ruim que a gente ia ter recursos para fazer isso. Como é que você compra quem é dono do ouro e da prata? O que você oferece para aquele que criou os céus e a terra? Que tipo de atitude bonita você pode oferecer? Que beleza que você pode entregar para aquele que criou o universo, na sua imensidão, na beleza que há. O que nós poderíamos fazer que encantaria a Deus nesse sentido? Ao ponto dele falar, isso eu não resisti. Agora tu me ganhou.
Tudo isso são apenas expressões daquilo que já aconteceu em nosso coração. Sendo assim, o discípulo de Jesus tem o coração aberto ao próximo. E por isso ele abre a casa. E por isso ele abre as mãos, e por isso ele abre o bolso. Mas entenda, o assunto de Jesus aqui é muito mais do que dinheiro. Não é sobre dar ou não dar. O objetivo dessa noite, o objetivo da gente como igreja, não é acusar ninguém. Mas entendemos o que Jesus está ensinando aqui. Muito bem, avancemos para o segundo ponto. A hipocrisia na esmola. Primeiro, a prática da esmola não é se eu der. Para o discípulo é quando eu der. Quando eu fizer isso. Em segundo lugar, entra aqui o assunto desse trecho, que é a hipocrisia, e especificamente a hipocrisia na esmola. Seguindo, a partir do versículo 2, diz: não anuncie isso com trombetas, quando você der esmolas, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhes garanto que eles já receberam sua plena recompensa. Versículo 3. Mas quando você der esmola, não é se. Quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo. Algumas traduções vão trazer o termo secreto. Jesus faz aqui, mais uma vez, um alerta sobre o cuidado que seus discípulos devem ter enquanto obedecem aquilo que ele mandou. A questão não é se deve ou não dar esmolas, se deve ou não ajudar os necessitados. A questão é, quando fizer isso, é necessário ter um cuidado. Não basta, portanto, fazer o que Deus quer. Precisa ser feito do jeito que Ele quer. Aí que nós nos perdemos muitas vezes. Realizamos grandes coisas com motivações erradas. O hipócrita aqui era um artista mascarado que performava num palco. Uma das marcas desse artista era o exagero. Usei no domingo passado como ilustração a ideia de uma criança que, quando ela cai, ela nem se machucou, mas ela viu que tem alguém olhando, abre o berreiro, né? Aí grita bem alto, chora bem alto. A ideia do hipócrita era aqueles artistas que usavam máscaras para representar uma coisa que não eram. Nos teatros da época. O problema do hipócrita não é fazer coisa ruim, mas querer ser admirado nas coisas boas que ele faz. O problema daquele que dá a esmola não é dar esmola, mas é quando faz isso de forma hipócrita. O problema daquele que ajuda o necessitado, que estende a mão para o seu próximo, não é fazer isso, mas é fazer isso para ser reconhecido. É fazer isso em busca de um tapinha nas costas e ouvir um muito bem. O objetivo dos hipócritas religiosos era receber glória. E recebiam. Mas era só isso. O texto diz: eu lhes garanto, Jesus dizendo, eu lhes garanto que eles já receberam sua plena recompensa. Ou seja, eles saíam para as ruas, para as sinagogas, para os lugares de encontro do povo religioso, e ali eles faziam o alarme, né? Eles chamavam a atenção para o feito tão nobre que estavam fazendo. Para quê? Para serem vistos. Para serem vistos na performance que estavam desenvolvendo diante das pessoas. E aí Jesus diz, é verdade, as pessoas olham para eles e acreditam que eles são muito bons. As pessoas que enxergam isso parabenizam eles, aplaudem eles.
Só que Jesus diz, eu lhes garanto que essa é a única recompensa que eles vão receber. Eles não vão receber mais nada. A única recompensa que receberão é o reconhecimento das pessoas. O problema é que isso enche o coração. Isso infla o ego. E muitas pessoas são movidas por isso. Domingo passado falamos a respeito disso. A fé hipócrita é aquela fé infantil que ela possui a necessidade de chamar a atenção para si. Antes de conhecer a Cristo, antes de se tornar evangélica, ela chamava atenção para si fazendo outras coisas. Mas agora que ela entrou para a igreja, na classe do QRA, dos futuros membros, a gente tem falado muito sobre isso, né? Sobre o termo entrar para a igreja. Agora que ela entrou para a igreja, ela chama a atenção dos outros de outra forma. Agora ela usa Jesus para que as pessoas olhem para ela e enxerguem ela de uma forma em que ela será bem vista, bem quista, será aplaudida, desejada. Para ilustrar isso, pense em alguém que vai para a rua distribuir cesta básica. Vai para a rua distribuir marmita. Mas vai com a live no Instagram aberta. Para que todos vejam. Para que todos enxerguem e pensem, uau, quão generosa é essa pessoa. Os hipócritas de antigamente tocavam trombetas. Os de hoje enviam notificações. Olha aqui o que eu fiz. Olha o que eu estou produzindo. Vem e me segue. Ativa o sininho. E essas coisas aí que eu não sei muito como é que funciona. O problema, irmãos, não é apenas o aplauso público, mas é a gratificação própria em secreto. É quando eu olho para aquilo que eu fiz e me acho mais do que sou. Eu fujo do conselho que o apóstolo Paulo dá em Romanos capítulo 12, de que eu devo ter uma visão equilibrada sobre mim. Eu não devo me achar mais do que sou e nem menos do que sou. Os dois extremos são ruins. Mas a ideia é eu entender que nem mesmo no secreto, nem mesmo no meu coração, eu devo buscar por gratificação. Porque a gente corre o risco de olhar para isso aqui e fazer uma interpretação farisaica. Fazer uma interpretação hipócrita do texto. Porque tem uns caras, uns crentes malucos, que quando eles vão ofertar, eles parecem que estão entregando droga. Chega assim, tipo a avó quando vai dar dinheiro pro neto favorito, sabe? Oi, filho, tudo bem? Ela entrega assim, ó. Conta pra ninguém. Aquele dinheiro amassado, molhado, né? Tipo assim, vergonha. Não, Deus o livre, eu não quero que ninguém me aplauda. Eu não quero que ninguém veja que eu estou dando oferta. Só que aí no coração da pessoa, ele sai pensando, olha que crentão que eu sou. Eu dei uma baita de uma oferta e ninguém viu. Mas tu viu, né, Deus? Ó, eu sou o cara. Jesus nos tira do público, o problema é que a gente leva o público para o secreto. Jesus nos tira do aplauso das pessoas e a gente vem para o secreto, onde nós mesmos somos as pessoas que aplaudem. Onde eu olho no espelho e digo, quem é o cara? Eu sou o cara. E assim a gente vive a nossa vida com Deus. De uma forma hipócrita. Onde eu acredito estar nutrindo um relacionamento verdadeiro e íntimo com Deus, quando na verdade estou buscando aplausos. Seja dos outros, ou seja meu próprio. A isso Jesus também diz, eu lhes afirmo que já receberam a sua plena recompensa. Se você quer ser aquele que se reconhece e que se recompensa, muito bem, você já recebeu sua recompensa. Parabéns. Vá com o seu selo de aprovação e viva a partir disso. Quando Jesus fala
sobre a mão direita e a esquerda, ele está ensinando que as esmolas não devem ser admiradas no coração daquele que pratica. Ele não está dizendo, não, entra nessa paranoia de não contar para ninguém, sabe? Mas a ideia é, eu fiz e nem eu mesmo não fico reconhecendo isso. Porque como é possível que a mão direita faça uma coisa que a mão esquerda não sabe? Não tem como. Já viu dar oferta sem querer? Botou o Pix errado. Aí foi sem querer. Não é essa a ideia. É você faz consciente, você ajuda o seu próximo, você oferta, você abençoa a vida das outras pessoas de forma consciente, convicta, por vontade própria. E faz isso porque abriu o coração. Ou seja, de forma generosa também. Se abençoa da maneira que você gostaria de ser abençoado, dentro daquilo que você tem, dentro da sua realidade. O problema é quando fazemos isso e ficamos meditando, ficamos fazendo conta naquilo que ajudamos. E aí a gente faz meio assim e deixa escapar. Porque teve um dia que eu ajudei uma pessoa e lá dentro do coração, vocês ouviram? Eu ajudei uma pessoa. Isso é venenoso. Isso nos afasta de Deus. Isso é idolatria. E o nome do ídolo é eu. Eu próprio. Eu sentado no trono do meu coração, aonde eu sirvo e eu também sou aplaudido. Você consegue perceber que monstruosidade é essa? Que espiritualidade maluca é essa que muitas vezes criamos? Que muitas vezes vemos por aí? Não só vivida pelas pessoas, mas também encorajada pelos líderes de algumas pessoas, onde nós sentamos no trono. E aquilo que fazemos, nós aplaudimos, os outros aplaudem e também Deus aplaude. Porque dependendo da quantia que a gente der, Deus também vai abrir a mão. Avancemos para o último ponto. A recompensa pela esmola. Em primeiro lugar, a prática da esmola. Em segundo lugar, a hipocrisia na esmola. Em terceiro lugar, a recompensa pela esmola. Ou pela ajuda aos necessitados. Porque ainda que a NVI, que é a versão que eu estou usando aqui, traduza como esmola, o termo é muito mais amplo do que isso. No final do versículo 4 diz, e seu pai, que vê o que é feito em segredo, o recompensará. Como eu já disse na semana passada, quero citar de novo esse texto. O discípulo de Jesus deve crer que Deus vê todas as coisas. Gênesis capítulo 16, versículo 13. O contexto é Abraão manda embora uma de suas mulheres, já começa aí, e já tinha mais de uma. O erro já começa aí. Mas vamos para o ponto. Abraão manda embora uma de suas mulheres, Agar, e ela sai abandonada, e ela chora, de forma completamente sozinha, sem ninguém para consolar. E aí Deus vê ela. Deus aparece para ela. E depois dessa experiência, depois que Deus fala com ela, aí vem o versículo Gênesis 16, 13, né? E este foi o nome que ela deu ao Senhor que lhe havia falado. Tu és o Deus que me vê. Pois dissera, teria eu visto aquele que me vê? Aquele que crê em Deus, ele tem essa consciência. Deus me vê. E isso é suficiente. Pelo menos deveria ser suficiente. Deus me vê. O quanto as nossas vidas mudariam, o quanto as nossas vidas sofreriam impacto se meditássemos diariamente no atributo da onisciência de Deus, no atributo da onipresença de Deus.
que Deus está em todos os lugares, que conhece todas as coisas, então vê, mas não só aquilo que é visível, mas aquilo que é invisível dentro de nós também. O quanto a nossa vida mudaria. O seu Pai, que vê o que é feito em segredo, o recompensará. Deus não tem nenhum compromisso em recompensar aqueles que buscam o reconhecimento dos homens, aqueles que ficam atrás de aplausos. Deus, me ajuda a viver isso, a conquistar isso, para a glória do teu nome, hein, Deus? Mas Deus vê, Deus sabe. De acordo com Mateus capítulo 5, versículo 16, que a nossa luz deve brilhar diante dos homens para que as nossas boas obras sejam vistas por eles e a glória seja dada a quem? A Deus que está no céu, e não a nós. Mas a hipocrisia nas atitudes, nas obras de justiça, faz com que a gente faça aquilo que é bom na tentativa de aparecer cada vez mais. A hipocrisia impede de experimentar a recompensa divina. Olha o que diz em Deuteronômio capítulo 15, versículo 10. Dele generosamente e sem relutância no coração, pois por isso o Senhor, o seu Deus, o abençoará em todo o seu trabalho e em tudo o que você fizer. Você percebe que não é simplesmente uma conta, onde eu dou 2 e Deus me dá 4? O princípio do plantio e da colheita não é simplesmente sobre valores. Eu dou e recebo mais, recebo dobrado, recebo triplo. Dependendo do tipo de voto que você fizer, com jejum, subindo no monte, quem sabe até o 5 vezes mais, 10 vezes mais você ganha. O princípio não é esse. O princípio é dê generosamente, sem resistência, sem relutância no coração. Não é o valor, não é a ação em si, mas é o que move, é o que motiva ela. E o resultado disso é que o Senhor, o teu Deus, o teu Pai que vem em secreto, Ele te abençoará. Ele vai abençoar você em todo o seu trabalho e em tudo o que você fizer. Pergunta com resposta óbvia: quem não quer isso? Ser abençoado em todo o trabalho. Ser abençoado em tudo o que fizer. Já imaginou? Tem um irmão aqui que entrou numa missão de fazer um galinheiro. Eu vou falar aqui só para dizer que eu já sei também. Porque depois, na hora dos ovos, né? Vamos distribuir. Mas já pensou, Deus bota a mão naquelas galinhas lá? E aí a produção, fora de série. Você percebe como é fácil a gente perceber como a gente gostaria que Deus nos abençoasse nas pequenas coisas que a gente faz? Você vai sair para fazer um negócio, para vender alguma coisa, e você diz assim: eu queria agora que Deus me levasse para o lugar certo, e Deus leva. Você tem uma conversa com alguém, e você diz assim: eu queria que Deus me ajudasse a falar as palavras certas, e Deus te ajuda. As professoras que estão aqui, né? Você chega na escola e diz assim: ah, Deus, por favor, me dá um refrigério hoje. Que as crianças hoje estejam mais perto do céu do que do outro lado, estejam mais calmas. Aí você chega a estar uma paz. As crianças com uma paisagem dentro da sala. Você consegue perceber como é o tipo de coisa que ansiamos? A bênção de Deus sobre o nosso trabalho, a bênção de Deus sobre tudo aquilo que fizermos. O que a Escritura nos diz é que devemos dar. Como eu disse, é muito mais do que recurso, mas é abrir o coração para as pessoas que estão ao nosso redor. É ofertar a nossa vida em prol daqueles que estão ao nosso redor. E o resultado disso, a recompensa vem de Deus. Pode ser que ninguém veja. Talvez você tenha vivido isso, você tenha se esforçado, você tenha feito isso, você tenha trabalhado, e ninguém vê. Até talvez no teu trabalho tem pessoas que começaram depois que você e estão melhor que você.
E você pensa assim, meu Deus, é só eu que não sou visto? Deus vê. Deus está vendo. De quem você quer a recompensa? É das pessoas? Pode até ser que você tenha a recompensa das pessoas. Mas Jesus diz, eu lhes garanto que é só isso. Nada mais. A vida dos discípulos deve ser para a glória de Deus e não para a autopromoção. E nisso, os discípulos encontram alegria. Que a gente não recebe esse tipo de mensagem como quem diz assim, mas aí eu tenho que toda hora estar fazendo algo pelo outro. Não. A gente recebe isso como quem diz assim, louvado seja Deus que foi resgatado da minha vida inútil, onde ninguém me ligava de madrugada porque eu não era capaz de ajudar ninguém. E agora as pessoas me pedem ajuda. A vida inútil é essa. Uma vida vazia de significado, vazia de propósito. Você vive para si. É um hamster correndo numa roda. Gira, gira, gira e não sai do lugar. Mas Deus nos chamou para viver por algo mais excelente. Onde nós abrimos e entregamos o nosso coração em prol dos nossos irmãos. E somos bênção na vida dos nossos irmãos. Isso envolvendo recurso financeiro ou não. Mas às vezes as nossas habilidades, o nosso tempo, chamando para fazer alguma coisa divertida com a gente. Comprando um algodão doce para a filha do pastor. Hoje encontrei um grupo de irmãos na praça. Quando eu vi, a Joana tinha ganhado o algodão doce. Eu falei, glória a Deus. Você percebe como são coisas pequenas? Mas que não podemos encarar isso tudo de forma farisaica. Precisamos encontrar alegria verdadeira nisso. E isso só prova quem se dispõe a viver. Quem realmente crê em Jesus. Eu quero citar 2 textos para fundamentar isso aqui melhor. Os textos de Salmo, número 41, versículo 1 a 3, que diz: como é feliz aquele que se interessa pelo pobre. Como é o quê? Feliz. Então a gente escuta isso e a gente pensa que deveríamos ficar tristes? Não. Como é feliz aquele que se interessa pelo pobre, aquele que se interessa pelo necessitado, se interessa pelo irmão que está necessitando de algum tipo de ajuda. Por quê? Versículo 1 segue dizendo, o Senhor o livra em tempos de adversidade. Eu sou feliz porque eu sei que eu estou cuidando de outros, eu estou dedicando a minha vida em prol dos outros, mas não é como se eu tivesse com a minha própria vida abandonada. Não. Deus está cuidando de mim. Deus me vê e a boa mão do Senhor está sobre a minha vida. Ele me livrará em tempos de adversidade. Olha o que diz o verso 2 do Salmo 41. O Senhor o protegerá e preservará a sua vida. Ele o fará feliz na terra e não o entregará ao desejo dos seus inimigos. O Senhor o susterá em seu leito de enfermidade e da doença o restaurará. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Que texto fantástico, gente. Que promessa maravilhosa é essa? Aonde sim, nos doamos, mas muito menos do que recebemos. Porque não conseguimos cuidar dos outros da forma como Deus nos cuida. O nosso empenho, portanto, é apenas para tentar demonstrar um pouquinho do que Deus tem derramado sobre nós. Atos capítulo 20, versículo 35, diz, em tudo o que fiz, mostrei-lhes que mediante trabalho árduo. Então, isso vai custar caro? Não é automático, não é fácil, não é. Porque o nosso instinto é cuidar da gente mesmo. Em tudo o que fiz, mostrei-lhes que mediante trabalho árduo devemos ajudar os fracos. Lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus que disse, há maior felicidade em dar do que em... Amém?
Você tem provado essa felicidade? Você tem provado a alegria de ser uma bênção na vida das outras pessoas? De poder ser instrumento de Deus na vida das outras pessoas? A recompensa pela prática da justiça não depende das pessoas que viram ou não viram o que foi feito, mas está nas mãos do Deus que vê. Ainda em Atos, capítulo 10, do verso 1 até o 4, diz: havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como italiano. Ele e toda a sua família eram piedosos e tementes a Deus. Dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele teve uma visão. Viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia: Cornélio. Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: o que é, Senhor? O anjo respondeu: suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Deus vê. E a nossa preocupação deve ser essa. Deus está vendo. Precisamos então decidir se o que nos moverá são os aplausos momentâneos ou a recompensa que vem do nosso Pai. Provérbios 19, 17 diz: quem trata bem os pobres, empresta ao Senhor, e Ele o recompensará. Vamos falar de uma forma bem crua aqui. É ruim quem você sabe que não paga está devendo para você, né? É ou não é? Ou você gosta disso? Tem alguém devendo para você, você sabe, nunca mais vai pagar. Disse que ia, mas não vai. Disse que ia fazer determinada coisa, mas não faz. O que o texto de Provérbios está nos ensinando aqui não é a ideia simplesmente de empréstimo, tá? Eu entreguei para o pobre e aí emprestei para Deus e agora, Deus se vira para me devolver. Não. A ideia, o princípio por trás aqui, mais uma vez, é: abençoa a vida do teu próximo e confie que isso está nas mãos do Senhor. A sua recompensa, a sua retribuição virá das mãos do Senhor. Pergunto a você: você deseja ser recompensado pelo Senhor? Sim ou não? É um sim meio murcho, né? Porque a gente entendeu o que significa. Qual é o caminho para ser recompensado pelo Senhor? Não é uma ação. Até porque se fosse só ação, ainda assim seria difícil. Mas envolve o coração. Por isso, precisamos pedir para que Deus abra os nossos olhos, abra o nosso coração, abra as nossas mãos, consequentemente abra nosso bolso, nossa casa, nosso carro, para abençoar a vida dos outros. Diante disso, portanto, para ouvir e praticar. A hipocrisia nos leva a performar para sermos aprovados. É a gente produzir algo, uma estética, para que as pessoas olhem e digam: isso está certo, isso é bom, isso é aceitável. O nosso erro, o trágico erro que o nosso coração nos faz acreditar, é que essa hipocrisia engana o céu. É que essa hipocrisia engana o nosso Pai que vê todas as coisas. Sendo assim, se fazer de crente é prejudicar somente a nós. Os nossos irmãos ao redor vão sofrer, obviamente, mas no fim das contas, quem sofre é nós. A hipocrisia religiosa é aquela máscara que usamos quando tentamos convencer os outros a respeito de uma piedade que não temos. Se pedirem oferta, aí eu dou. Porque daí todo mundo vai ver.
que eu dei. Bom, o QR Code está lá atrás, o gasofilácio está lá atrás, você tem dinheiro em espécie, se quiser ofertar, vai lá, final do culto, passa lá. Mas o que eu quero dizer é, não coloque ali dinheiro seu. Coloque ali o dinheiro que é de Deus. Quando você for ajudar o seu irmão, alguém próximo de você, seu vizinho, alguém da sua família, faça com a consciência de que você está fazendo com o recurso de Deus. Só que essa consciência de que aquilo que eu tenho é de Deus, começa quando Deus ilumina o meu coração e me faz entender que eu sou dele. Por isso o recurso é dele. Por isso as habilidades são dele. Eu sou dele. Eu não estou numa busca, uma tentativa de buscar a Deus, de comprar a Deus. O meu esforço não é a tentativa de comprar a Deus. Nós precisamos, irmãos, desenvolver a consciência de que nós somos comprados por Ele. E se fomos comprados por Ele, nós somos dele. Nós não temos um Senhor que nos comprou para nos escravizar, para nos oprimir, mas para nos amar. A ideia é que o Senhor nos chama à mesa. Nós comemos da mesa do Rei. Jesus, conversando com os seus discípulos, ele diz: eu já não chamo mais vocês de servos, como quem fica lá fora, só distante servindo. Agora eu chamo vocês de amigos. Vocês comem à mesa comigo. Aquele que vive da aprovação dos homens acostuma-se a desprezar a intimidade com seu Pai, porque isso se torna a forma, o coração aprende a operar desse jeito. Em primeiro lugar, a resposta que eu dou não é a pergunta o que Deus quer, mas é que o que os outros vão achar legal. O que os outros vão aprovar. E aí eu faço isso. Se der tudo certo, aquilo que os outros aprovam é também o que Deus gosta. Daí eu faço. Mas a gente não pode inverter isso. Lembre-se que o erro do hipócrita religioso não é fazer uma coisa ruim, mas é fazer a coisa certa com a motivação errada. Somos convocados, portanto, a abençoar os outros na medida que fomos abençoados pelo nosso Pai. Ninguém aqui está dizendo que você precisa fazer loucura. Ninguém aqui está dizendo que você tem que dar mais do que você tem, que você tem que comprometer a sua família, que você tem que deixar a sua família passando fome, inclusive, se há alguma família da igreja passando necessidade, ou que conhece alguém próximo passando necessidade, nos procure. Porque a primeira pergunta que eu sempre faço para essa situação é: tem comida para hoje? Porque se não tem comida para hoje, nós vamos providenciar. E depois vamos fazer uma visita. Que a nossa preocupação não é só dar uma esmola, não é só dar comida, mas é ofertar o pão que desceu do céu, que dá a vida eterna. Ajudar os necessitados é uma parte essencial da nossa fé. Somos convocados a fazer isso. Na medida que fomos abençoados, devemos abençoar os outros. O discípulo de Jesus, ele ajuda o próximo por amor a ele, por amor ao próximo, mas faz isso para a glória de Deus. Vigie para que, ao ajudar o irmão, não esteja ajudando a si próprio em autopromoção. Eu vou ajudar o meu irmão, mas lá no fundo o que eu quero é ser reconhecido como alguém que ajuda o irmão. Entenda, o problema não é ser visto, porque Jesus nos ensina que as nossas boas obras devem aparecer. O problema é eu desejar isso, é eu buscar a todo custo isso. Viva essa vida de coração generoso e bolso aberto. É do Pai que vê todas as coisas que virá a recompensa. Desde as pequenas até as grandes, incluindo aquela final. A maior recompensa de todas, a maior riqueza de todas, que é o próprio Cristo, sendo o nosso Senhor, o nosso Redentor, para todo sempre. Amém?
Eu quero orar pela sua vida, por favor, feche seus olhos. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, eu clamo ao Teu Espírito Santo que o Senhor traga tranquilidade ao coração de cada um aqui. Tranquilidade de que o Evangelho, a igreja, o objetivo desse lugar não é pegar dinheiro de ninguém ou roubar dinheiro, enganar as pessoas. Nós pedimos a Deus, por favor, coloque o nosso coração no lugar certo. No meio de tantas vozes e ensinos acerca do dinheiro, e ensinos deturpados, corrompidos, nós, Senhor, queremos sentar e ouvir o que o Senhor tem para dizer sobre isso. Queremos honrar o Senhor com os nossos recursos, contribuindo no Teu reino através da igreja, mas também de uma forma direta na vida daqueles que nos cercam. Nos ajuda, Senhor, a descansar no fato de que a recompensa vem do Senhor, porque o Senhor vê todas as coisas. Em nome de Jesus, abre os nossos olhos, Senhor, abre o nosso coração para que entendamos de uma vez por todas que no fim, o que importa de fato é ter o Senhor, porque o Senhor vai cuidar de nós. Em nome de Jesus, que possamos responder à Tua palavra, responder a esse sermão, cantando essa declaração. Considerando no nosso íntimo o que temos. Só temos a Ti, Senhor. E não queremos mais nada. Sabemos que, tendo o Senhor, todo o resto é acrescentado. E o que é esse resto, no fim das contas, pouco importa, porque temos o Senhor. Se temos o Senhor como nosso pastor, do que mais sentiríamos falta? Deus, traz a nós a consciência de que o brado, o canto de que temos somente a Ti, não é um lamento, é um brado de vitória, é um grito da nossa alma que se contenta por ter encontrado, ou melhor, por ter sido encontrado pela coisa mais valiosa desse mundo. Obrigado porque o Senhor é o grande doador, o Senhor é o grande abençoador. A única coisa que queremos, Senhor, em nome de Jesus, é, por favor, nos dê o privilégio de reproduzirmos o que o Senhor fez em nós, na vida das outras pessoas. A começar por aqueles que estão aqui. Em nome de Jesus. Essa é a minha oração. É a nossa oração. Amém.